Sejam bem-vindos ao Causa e Efeitos. Eu sou Matilde Santos e este é um projeto de comunicação que tem como principal objetivo a divulgação e promoção de conhecimentos científicos em diferentes áreas. Nesta edição, vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as suas implicações no ensino superior. E para nos falar deste tema, trouxemos a professora Joana Fernandes, licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa, tirou mestrado em Sociologia das Organizações e, posteriormente, um doutoramento em Ciências da Comunicação. Olá, professora. Viva. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu. Gostaria então de fazer as nossas perguntinhas. O que inspirou a explorar a responsabilidade social das instituições do ensino superior no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Bom, se calhar tenho que recuar então um bocadinho, porque o tema da responsabilidade social interessa-me há muitos anos. Comecei no quadro do doutoramento, aplicar a responsabilidade social às instituições de investigação, portanto, aos laboratórios de Estado em concreto. Depois, a responsabilidade social é um assunto, é um tema, é uma disciplina que leciono também na ESEC há vários anos. E, mais tarde, com a criação do Observatório da Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior, que a nossa escola integra, o foco, de facto, dirigiu-se mais para, então, no quadro das instituições de ensino superior, das IES, como é que nós podemos também ter uma orientação para a responsabilidade social. Os ODS, que desde 2016 são um conjunto de metas e objetivos a alcançar, são um desafio para qualquer organização. As instituições de ensino superior não são diferentes. Portanto, a agenda de preocupações, a agenda de prioridades, também deve ser uma agenda para as instituições de ensino superior. E, portanto, os ODS, dentro de uma escola superior de educação, por exemplo, onde lecionamos vários cursos na área das ciências sociais, fazia-me todo o sentido e daí também este meu interesse específico pelo tema. Pode falar então um bocadinho sobre estas ODS aqui na ESEC, como é que funcionam, quando surgiu, como surgiu? Os ODS é uma agenda aprovada pela ONU em 2015, entrou em vigor em 2016 e tem um horizonte temporal de 15 anos. Portanto, a nossa meta final é 2030 e abordam um conjunto de problemas, que são problemas globais, não são de um país, de uma região, são globais e que exigem trabalho conjugado, de colaboração, parcerias, para alcançar essas metas que são ambiciosas, naturalmente. Dentro da Escola Superior de Educação, olhando para a diversidade de cursos e de áreas que nós ministramos, pareceu-me que fazia todo o sentido pensar num contributo específico que cada área, que cada curso poderia trazer para essas metas, para o alcançar dessas metas. Porque essas metas, evidentemente, que a escala de uma instituição de ensino superior é diferente da escala de um país, como será diferente da escala de qualquer um de nós individualmente, mas todos têm um contributo que pode ser relevante para alcançar essas metas. E, portanto, aqui, neste espaço ESEC, era, na minha ótica, o espaço ideal também para refletir na formação dos estudantes, e, portanto, dos futuros profissionais, que contributos é que podem dar em concreto, dada a sua área específica de atuação. Portanto, o desafio foi lançado.
Em concreto, tivemos uma experiência em 2021 que, precisamente, pedimos a todas as licenciaturas da ESEC que pensassem se tivessem que escolher um ODS onde a sua ação fosse particularmente relevante e impactante, e foi um exercício interessante que levou, na altura, cada curso, cada licenciatura, com dinâmicas diferentes, próprias de cada curso, naturalmente, mas a pensar nesses termos, ou seja, como é que eu, enquanto futuro profissional da área X ou Y, posso contribuir para alcançar esses objetivos. E, concretamente, em que objetivo? Isso levou a que, no fundo, cada curso hoje tem o seu ODS, onde pode ter um impacto mais marcante. E, portanto, foi um desafio que não continuou neste ritmo nos anos subsequentes, mas que, penso eu, que tem pernas para andar e que pode continuar. Então, e de que forma é que estas instituições de ensino superior, até falando da própria ESEC, podem incluir a sustentabilidade em disciplinas focadas em negócios, gestão e até mesmo economia? Eu diria que não é só nessas disciplinas, porque o compromisso com a sustentabilidade numa instituição de ensino superior, como aliás em qualquer outra instituição, mas numa instituição de ensino superior tem que ser transversal. Transversal, isso quer dizer que tem que atravessar naturalmente as suas disciplinas, as suas unidades curriculares, como agora devemos dizer, deve atravessar também os caminhos da investigação, deve atravessar as próprias práticas organizacionais, a forma como nós aqui nos orientamos, a forma como temos as nossas políticas de recursos humanos, de apoio aos estudantes, e, portanto, é algo de transversal. Portanto, eu não poria só a sustentabilidade como foco na disciplina X, Y ou Z, sobretudo a área de negócios. Claro que a área empresarial tem uma responsabilidade, talvez, mais óbvia, mais imediata, porque são pessoas que no futuro vão trabalhar na condução de empresas, de organizações, na definição das suas políticas, na criação dos seus produtos, mas não são os únicos. Não há nenhum curso na ESEC que eu possa dizer que não é tocado também por este desafio que são os ODS. Mas, como disse, é algo transversal a toda a instituição, ou seja, eu também diria que não é suficiente colocar o tema nas disciplinas, é importante, mas não é suficiente, ele tem que ser acompanhado nestas três dimensões: organizacional, investigação e o ensino, porque trabalhamos para um mesmo objetivo. Falando agora do Pacto Global da ONU. Das Nações Unidas, o Pacto de 2000, do ano 2000? Sim. Eu gostaria que explicasse um bocadinho o que é este pacto e qual o impacto que, para uma instituição, qual é o impacto que tem numa instituição de ensino hoje em dia? Assim, o Pacto Global das Nações Unidas foi lançado na viragem do milénio, pelo então secretário-geral Kofi Annan, e foi inicialmente um desafio, sobretudo, apresentado às empresas, às grandes empresas, desafiando-as a pensar uma revisão dos seus modelos de desenvolvimento e de crescimento para que a economia tivesse um rosto humano. E, portanto, o Pacto Global assenta em 10 princípios. Esses 10 princípios emanam de 4 grandes declarações, umas mais antigas, enfim, com mais de 70 anos, como no caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, outras mais recentes, como a Convenção da ONU contra a Corrupção, mas, no fundo, elas estabelecem 10 princípios para alcançar esse modelo de desenvolvimento centrado nas pessoas. Ora, uma instituição de ensino superior é uma organização como outra qualquer, também tem trabalhadores, tem estudantes, mas tem uma responsabilidade, ou duas grandes responsabilidades que a diferenciam. É que forma as pessoas que amanhã vão estar à frente, enfim, dos destinos do país e da sua economia, e não só, em todas as áreas, mas também porque têm um dever de investigar estas temáticas. E, portanto, aqueles 10 princípios que que devem orientar, e que as empresas foram desafiadas a orientarem-se por eles, também são perfeitamente
lógicos e orientadores para uma instituição de ensino superior: o respeito pelos direitos humanos, a criação de práticas laborais respeitadoras da dignidade humana, o respeito pelo meio ambiente e o combate a práticas de corrupção, claro, naturalmente. E, portanto, são princípios orientadores também para uma instituição de ensino superior. A seu ver, quais são os principais desafios para implementar os princípios de educação empresarial responsável nas instituições de ensino superior e como é que podemos superá-los? Sim, o desafio para trazer esses princípios, digamos, para as instituições de ensino superior é algo que já tem um caminho feito. Eu há bocadinho referia-me ao Observatório Sim. da Responsabilidade Social das IES, e no âmbito desse observatório estão representadas muitas instituições de ensino superior, de privado, público, dos dois sistemas, universitário e politécnico, e o objetivo é, de facto, orientar as instituições no sentido de terem práticas socialmente responsáveis. Pronto. E, nesse sentido, foi feito um caminho, e caminho esse que não está completo, mas que tem sempre muito presente a tal missão que eu já referi das instituições de ensino superior, ou seja, formação, investigação, transferência de conhecimento, prestação de serviços à comunidade, tudo isto numa rede de colaboração permanente com as várias partes interessadas. E, portanto, estes princípios devem atravessar, e eu sinto-me um bocadinho a repetir, mas peço desculpa, atravessar de facto estas três grandes dimensões: do ensino, da investigação e também da própria gestão das instituições de ensino superior. Como é que os podemos superar? Bom, desde logo é preciso definir um compromisso claro com estes princípios, depois ter uma estratégia para os integrar, que é sempre uma estratégia única e irrepetível, porque cada instituição de ensino superior tem a sua realidade, tem o seu contexto de atuação, começa por ter os seus cursos específicos, as suas áreas científicas onde atua. Portanto, tudo isto dá-lhe contornos naturalmente únicos. Portanto, o caminho que cada instituição vai seguir é sempre único, tem a ver com as suas características, com os seus princípios, com a sua cultura, e, portanto, mas definir princípios de acordo com o compromisso que foi estabelecido e depois aplicá-los, monitorizar, comunicar aquilo que fazemos para que todas as partes interessadas saibam, e continuar este ciclo. Ou seja, cada ciclo, no fundo, é um reforço deste compromisso, redefinir práticas, como disse, no ensino, na investigação, na gestão, monitorizar, partilhar esses resultados, aprender com eles, que sirvam de input num processo de melhoria contínua. Para isso é preciso ter um sistema de gestão, naturalmente, orientado para este propósito. Mas isto é um processo que envolve todas as áreas de atuação de uma organização. Portanto, a superação é uma superação que se vai fazendo com esta monitorização e com esta vontade, não é? Naturalmente, de sempre dar respostas mais adequadas. Qual considera ser o papel das parcerias entre a academia e o setor privado no cumprimento destas ODS? É fundamental. É assim, falar de responsabilidade social é falar de relação com as partes interessadas, é falar de redes, de parcerias. Os problemas, digamos, que enfrentamos não são problemas exclusivos de uma escola ou de uma empresa e, portanto, para os resolver, devemos envolver outras partes interessadas, não só as internas, naturalmente, claro, são os primeiros a ser convocados, mas uma instituição de ensino superior é, por definição, um espaço de abertura ao diálogo, às parcerias, porque as respostas que nós temos que dar têm que ser cada vez mais criativas, multidisciplinares e, portanto, essa abertura às parcerias e às redes é fundamental. Como todos sabemos, vivemos agora no mundo das tecnologias e como podem então estas tecnologias digitais apoiar as ODS nas instituições? Bem, podem apoiar
desde logo porque são não só plataformas em que podemos muito facilmente partilhar conteúdos, disseminar informação, com, evidentemente, também todos os riscos associados a essa partilha e, portanto, isso implica um compromisso ético com o dever de informar, com a verdade, naturalmente, com a transparência, mas as tecnologias podem facilitar também a construção dessas redes e ligar-nos claramente a instituições, a parceiros que não estão forçosamente perto no sentido geográfico, mas que estão mais distantes e, portanto, são claramente facilitadores. Também sabemos, naturalmente, que implica uma ética própria de usar essas tecnologias e, portanto, essa aprendizagem também tem que ser feita em paralelo, mas são claramente fatores facilitadores, eu diria, deste processo. Então, e uma vez que está envolvida nisto, da sua experiência, como é que, por exemplo, aqui na ESEC isso acontece? Que forma é que estas tecnologias conseguem apoiar estas ODS? Eu, se calhar, não colocaria só a questão especificamente na ESEC. Digamos que grande parte das metas, não só o próprio desenvolvimento tecnológico veio criar novos desafios na forma como organizamos o trabalho, na forma como fazemos, digamos, a educação, ou seja, elas atravessam um conjunto, todas elas, aliás, atravessam todos os ODS, é impossível dizer que não atravessam todos os ODS. Portanto, especificamente, eu não colocaria a questão sobre como é que na ESEC essas tecnologias facilitam, porque isto é transversal a qualquer instituição, ou seja, as novas tecnologias vieram, de facto, acelerar também este processo de ligação, de comunicação e, portanto, não é um exclusivo da nossa escola. Ou então, se calhar, não percebi bem a sua pergunta. Era mais no sentido de como é que se faz, como é que aqui na ESEC se torna tão evidente estas ODS, como é que se mete em prática através do uso das tecnologias? Pronto, não é só através das tecnologias, eu diria, porque todas as unidades curriculares, por exemplo, se quisermos nos centrar na questão da investigação, todas as unidades curriculares têm alguma ligação com ODS X, Y, não mais do que um. E, portanto, em todas, os professores, quando elaboram os seus conteúdos, quando fazem os seus relatórios, são convidados a refletir, então, em que ODS é que tiveram mais impacto. Portanto, aí é uma questão que eu não relaciono diretamente com as tecnologias. Relaciono, sim, com esta orientação partilhada de todos. Claro que umas disciplinas poderão trabalhar essencialmente um ODS, outras vão trabalhar mais, mas este esforço, no fundo, de ligar cada disciplina, cada unidade curricular a um ODS, depois o esforço também pedido por outras instituições, nomeadamente de financiamento da ciência, para também ligarmos os nossos projetos de investigação a ODS específicas, no fundo, cria um ambiente de ligação para estes mesmos objetivos. Mas, mais uma vez digo, acho que não é uma questão que esteja, ou pelo menos eu não estou a ver em que aspecto é que terá uma relação direta com a questão da tecnologia, esta ligação. Bom, professora Joana, obrigada por ter aceito o nosso convite e pela sua presença. Obrigada também. Subscrevam o canal para nos poderem acompanhar. Vemo-nos no próximo episódio do Causa e Efeitos.